Muito boa tarde, fim de férias, tô de volta, tava com saudade do nosso Gezinho e de todos vocês. Voltei na hora certa, né? Porque domingo já teremos um campeão paulista, as finais do Paulistão estão decididas e marcadas. Quinta-feira tem na Globo Palmeiras e São Paulo. Domingo o repeteco para saber quem vai ser o campeão paulista. Final depois de 29 anos entre os dois times. Vamos ver primeiro como o São Paulo passou o carro no Mirassol, 4-0. Quando o Hernan Crespo subiu ao gramado do Morumbi, deu para ouvir alguns cochichos em espanhol. O São Paulo estava entrando em campo contra o Mirassol somente 48 horas depois da classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Motivo suficiente para reclamação em muitas línguas diferentes, mas não para ele. Eu não quero excusas, não quero desculpas. Quero ver São Paulo. Isso é a coisa mais importante para mim. Ele não lembrou da palavra desculpas em português e falou escusa em italiano. Dentro de campo, não interessa o idioma. O São Paulo já aprendeu a se comunicar muito bem. E foi só questão de tempo até encontrar as palavras certas para chegar no gol. A gente entende tudo que ele fala, tudo que ele nos passa, tudo que ele nos pede. A gente vai ajudando, vai dando algumas dicas do português. E o que o Crespo mais pede para o São Paulo é intensidade. Foi isso que deu para ver por todo o primeiro tempo. Não só porque o time ficava muito mais com a bola, mas porque chutou 12 vezes pro gol. Demorou, mas aos 44 minutos abriu o placar. Arboleda marca o gol tricolor. Primeiramente, acho que um jogo difícil, semifinal, né? Acho que nenhum jogo é fácil. Obrigado, primeiro Deus, pelo gol e nada, ajudar o time, que é isso mais importante para mim. O São Paulo voltou do intervalo como se nem tivesse saído de campo. Tava na mesma pegada, então não levou muito tempo para furar a defesa do Mirassol. Ou melhor, para ganhar uma ajudinha do Danilo Bosa. Olha agora o Pablo. Pablo tá de frente. Pablo e Muralha. Pablo tocou no zagueiro. O Pablo ia errar, cara. Bateu no zagueiro e entrou, você vê de novo. Gol contra do Bosa. Peraí, foi do Pablo ou foi do Bosa? Eu duvido você adivinhar qual foi a pergunta que ele fez ao chegar aqui no banco de reserva. O gol foi pra mim? Tava preocupado ali, como é que foi? Não, já fui até falar ali pro árbitro, Flávio, falar, pô, tem que dar o gol pra mim, dá essa moral. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira confirmou gol do Pablo, artilheiro do São Paulo. Ô, Salvio, por causa do Luiz Flávio, eu vou ter que narrar esse gol de novo, né? A partir daí, o São Paulo chegou bem mais confiante perto da área. Ainda mais que o Benítez, de novo, estava muito inspirado. O Benítez é impossível, o Benítez é bem demais. Sabe quando vem aquelas bandas internacionais fazer show aqui no Brasil? É show de sexta, domingo, né? E se o show for bom e tiver público, terça tem outro. Tá achando que 3-0 era o suficiente? O Luciano, que voltou de uma lesão, entrou na vaga do Pablo com uma instrução bem clara. Ritmo, intensidade é o que pede o técnico do São Paulo. E como é melhor ouvir esse treinador aí, o Luciano não decepcionou. Que devolução pro Igor, rolou pra trás! Luciano! Bem trabalhadinha, de pé em pé, o São Paulo constrói a jogada. 4-0. Goleada. Um time que jogou sem desculpas e ganhou até agradecimento. Em português, vai. Agradecer aos atletas. Estou falando de grandes profissionais. Profissionais que têm um sonho e agora temos a possibilidade, falta o último passo. Caio Ribeiro tá aqui comigo. Caião, essa fila de 8 anos pro São Paulo para jogar uma final pesa?
sempre pesa, mas eu acho que o São Paulo vive um momento tão bom, de tanta confiança, e além de um elenco mais qualificado, o brilho individual do Benítez e do Miranda jogando muito, mas acima de tudo uma mudança de postura. É um time que briga mais, que quer mais a posse da bola, que eu acho que esse detalhe vai ficar para depois. Vai ser uma baita final, Caio, mas agora a gente vai pro CT do Corinthians, porque a derrota de ontem na semi do Paulistão pro Palmeiras derrubou o técnico. Venciou. E essa pergunta é pertinente, eu já vou repassá-la ao Silas, né? Você ouviu lá o William falando, e aí, onde que o Crespo conseguiu a grande sacada, o grande pulo do gato para fazer com que esse time brigue por um título, seja primeiro da Libertadores, esteja bem em todas as competições? Prazer imenso, Silas. Obrigado, Edu. Um abraço, William. Um abraço, fãs do esporte, todos os comentaristas que estão com a gente aí. Olha, lá na Argentina, a gente costuma dizer o seguinte: as 4 patas, ou seja, as 4 pernas de uma instituição precisam funcionar bem. O financeiro, o corpo técnico, que é a comissão técnica, os jogadores, a torcida. E aqui, o Crespo está conseguindo unir todas essas situações. A torcida um pouco menos, porque a gente está sem público nos estádios, mas ele está conseguindo trazer o jogador para o lado dele, está conseguindo as vitórias, fez o rodízio, Edu, na hora que precisou fazer, e agora está achando o 11 titular e está dando moral para esses aí, além de usar muito a garotada. Então o caminho é esse, não tem outro. Parabéns ao Crespo, parabéns ao São Paulo por esse momento. E ontem, o William, comentaristas, ele fez um agradecimento, logo na primeira resposta da coletiva, eu perguntei para ele qual era o sentimento dele, 18 partidas, uma derrota, ele está completando hoje 3 meses de São Paulo, 90 dias de São Paulo nessa segunda-feira, 42 gols marcados, como que ele se sentia, né? E ao invés de ele falar do sentimento dele, Silas, ele fez um agradecimento público aos atletas, afinal de contas são, nesse momento, 3 partidas nos últimos 5 dias, vai ter o jogo contra o Racing amanhã, que vale o primeiro lugar do grupo, uma derrota para o São Paulo amanhã. O Racing vai jogar a última rodada com Rentistas em casa, então provavelmente se o São Paulo perder amanhã, não deve ficar com o primeiro lugar do grupo, deve se classificar, mas como segundo colocado. E quinta-feira já está definido, é Allianz Parque, final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E aí, Silas, a grande questão, ele vai ter que manter essa filosofia de trabalho. Alternativo na terça, talvez com o Daniel Alves, a gente não sabe ainda, o Daniel estava treinando aqui agora há pouco com esse time alternativo, e titulares na quinta-feira. Ter que abrir mão um pouquinho da Libertadores, mesmo praticamente classificado, é o correto, é o certo? O título paulista, neste momento, vale mais? Não, ele já priorizou, né, Edu? O William, ele já priorizou o Campeonato Paulista nesse momento. E eu dizia com o Edu aqui, eu conversei com o Benítez, com o Martim, e ele dizia assim, a tristeza que reina aqui no São Paulo internamente, por questão dessa falta de proteção da CBF para com os clubes que estão disputando Copa Libertadores, São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, assim, precisam da proteção, porque não se dá tempo. 48 horas é muito pouco tempo para o jogador se recuperar, fazer o regenerativo, ficar em forma novamente. Ele não consegue, Edu, nem festejar a vitória, porque já tem que estar preparado para um outro jogo. E se você não tem um elenco como o São Paulo tem hoje, como o Flamengo tem hoje, como o River Plate tem hoje, é muito difícil você encarar essas duas frentes. E uma derrota para o Racing quebra uma sequência para o Crespo e para o São Paulo de 13 jogos sem perder. Cara, não é o que o jogador quer, não é o que o treinador quer, mas é o que tem à mão. Então o São Paulo está encarando da forma ideal. William, é o seguinte, para fechar, alguns jogadores já passaram por aqui, o Pablo, o Arboleda, a gente conversou muito rapidamente com eles, não podem dar entrevista em véspera de Libertadores por uma determinação do regulamento da Conmebol, mas eu senti em ambos, o Silas também, muito otimismo mesmo, em relação não só a esse jogo da Libertadores, que os dois provavelmente não vão jogar, vão ficar para quinta-feira, mas muito otimismo em relação à possibilidade do título. Então dá para falar que é um São Paulo otimista, apesar da maratona e de jogos consecutivos importantes no decorrer da semana. Os resultados e o desempenho têm ajudado bastante nesse otimismo. Eduardo Afonso e Silas, que dupla maravilhosa. Obrigado pela participação aqui no Bate-Bola Debate, foi sensacional. E a gente está falando de um clube que está bem de treinador, agora a gente vai para outro que está sem treinador. William Monteiro Alves, pós-jogo ontem, falou, acabou a era Mancini. Vamos lá. Triste hoje, né, pelo resultado.